Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec. Voltando hoje, depois de uma longa temporada afastada dos vídeos, por diversos motivos, mas graças a Deus tudo bem, estamos aí firme e forte, apesar de tudo que está acontecendo no nosso planeta, a gente está aí, vencendo as barreiras, um dia de cada vez, né? E a gente vai conseguir. Já chegamos aí na data de hoje, já com a aplicação da vacina tão esperada, tão querida, né? Que vai trazer grande benefício para todos nós. E brevemente, se Deus quiser, após a vacina, já estaremos aí em alguns locais já retornando às nossas atividades aí nos centros espíritas, sempre ainda com a mesma cautela, né? Usando máscara, passando álcool gel nas mãos, mantendo o distanciamento, porque estamos sendo vacinados, mas ainda não chegou a cura total, né? Então temos que tomar esses devidos cuidados, em respeito a gente, em respeito ao nosso próximo, ok? Meus queridos, como sempre, o nosso canal traz aqui matérias que são extraídas da internet, onde muitas pessoas não têm acesso, não pode ver, por algum motivo ou outro, a gente vem aqui e refaz esse trabalho aí com permissão do autor, claro. E vamos apresentar hoje aqui mais um trabalho falando sobre a importância do estudo. A importância do estudo nos centros espíritas, que tem como título esse trabalho aqui, chama-se A Necessidade dos Estudos. Isso é uma publicação do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, publicado na revista Fidelidade Espírita em fevereiro de 2003, pela nossa querida irmã Denise Lino, lá de Campina Grande. Depois, no final, eu vou dizer para você o currículo da nossa irmã. Olha, excelente, uma palestrante, uma irmã excepcional, com diversos trabalhos feitos aí, tanto escrito quanto na internet hoje, né? Tem diversos trabalhos da Denise Lino aí na internet. Mas vamos lá a esse trabalho aqui da nossa irmã. Eu creio que a gente vai fazer isso em 2 ou no máximo em 3 etapas, para não ficar uma coisa muito grande, né? E também as pessoas se sentirem melhor, porque você vê um vídeo muito enorme, acaba não prestando atenção direito, complica um pouco, né? Para estudo complica um pouco. As pessoas acabam se desanimando. Não sei porquê, mas isso acontece, né? Vamos lá. A necessidade do estudo. Para a maioria dos leitores espíritas, a introdução apresentada em O Livro dos Espíritos é a introdução daquela obra. Para muitas pessoas que estão pegando o livro, estão lendo a introdução, é simplesmente uma introdução. Diz ela, nada mais lógico. Claro, espera-se que essa introdução topicalize o livro, resuma-o, contextualize-o e a fim de dotar o leitor dos recursos necessários à compreensão da obra. Todavia, o que está escrito textualmente na abertura do referido livro é a introdução ao estudo da doutrina espírita. É uma grande diferença, hein? Não é a introdução somente do livro, é a introdução do estudo da doutrina espírita no seu todo. Isso mesmo, não é a introdução do livro, mas uma introdução ao estudo do espiritismo. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o codificador marca com muita propriedade o lugar aonde fala a doutrina espírita. Não é um conhecimento que possa ser conseguido sem que
os interessados movam a inteligência para aprendê-lo. Ou seja, estudar a doutrina espírita requer algumas coisas: dedicação, comprometimento e acompanhamento sequencial do estudo. Eu vou logo de início deixar bem claro para muitas pessoas que não me conhecem, não sabem a minha posição, não sabem aquilo que eu penso a respeito de determinadas obras. E eu vou aproveitar para falar aqui agora logo no início, enquanto a gente está falando desse pedacinho, aonde a gente tem que se dedicar ao estudo, a gente tem que dar continuidade ao estudo, como nos falou Kardec. E por muitas das vezes, eu já falei em outros vídeos, não sou contra a esse livro que tem tudo junto e misturado. Muito pelo contrário, eu acho que esse livro, o ESD, ele deve ser um livro para ser estudado, na minha opinião, para aqueles que já conhecem todo o conteúdo das obras de Kardec. Tipo, vamos fazer uma reciclagem? Vamos estudar o ESD. Quem não precisa ir livro por livro de novo? Você já tem o conhecimento de livro por livro, aí vão pegar o ESD, que já tem vários tópicos, porque ele não está numa sequência como Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, e assim por diante. Ele não está nessa sequência, ele está misturado. Os detalhes, o estudo, ele está misturado, está intercalado. E para quem é novato, para quem nunca viu, estudar dessa maneira, com tudo misturado, não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai compreender nada. Porque quando a gente estuda sequencialmente a obra de Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, que é a base de todos os outros também, não é só a base do Espiritismo, é a base dos outros Espíritos, porque quando a gente acaba de ler esse aqui, que a gente começa a ler o outro, fala, aqui está falando isso que eu vi lá. Aí quando você chega mais lá na frente, na Gênesis, tem isso aqui lá no Livro dos Espíritos. Tudo que está nas outras obras está lá no Livro dos Espíritos também. Então por isso que é importante ter esse cuidado de começar pelo começo. Como diz, lá, o pessoal lá em São Paulo, na Federação Espírita, começar pelo começo. Tem até um vídeo meu que fala sobre isso. É importante que isso seja bem claro para todos, principalmente para os mais novos. E aqueles que vão reciclar, vão fazer uma reciclagem, que eu acho também muito importante, que não existe hoje, não tem. Eu, pelo menos, não tomei conhecimento aqui no estado do Rio de Janeiro de algum lugar que faz reciclagem de estudo. Não, Jorge, que reciclagem? É reciclagem. Tem pessoas que já estão no centro há muito tempo e fica ali sempre naquela mesma coisa e acha que já sabe tudo porque já leu tudo. Já leu. Olha só, detalhe, leu, não estudou, leu. Acha que já conhece de tudo. Aí não precisa mais estudar. Aquele cara antigo, que está com a mente muito fechada, já tem 30 anos de casa, de centro, para quê? Não, já conheço tudo. Irmão, ele sabe que cada vez que a gente lê, a gente aprende coisa nova no mesmo livro. Isso é importante. Fica aí a dica, fazer reciclagem com os mais antigos. Vamos lá, vamos bater papo, vamos conhecer. Aproveita então, já que você conhece de tudo, vem para o estudo da reciclagem e ajuda aos outros. Fica fácil assim, dessa maneira, acredito eu, não é isso? E continuamos aqui. O primeiro livro da codificação é, na verdade, parte de um grande conhecimento que é aprendido pelo estudo metódico do seu conteúdo. O próprio Allan Kardec estava ciente disso e, em inúmeras oportunidades, indicou a necessidade do estudo no conjunto da obra. Indicou, repito, a necessidade do estudo no conjunto da obra. Assim sendo, a ideia de um aprendizado sistematizado da doutrina não é uma invenção do movimento espírita.
é na realidade a recomendação expressa do codificador, o que não significa dizer que o conhecimento espírita deve ser escolarizado. E ela faz aqui uma citação. As recomendações de Kardec nos convocam ao estudo que julga a leitura como fonte primária de informações, a reflexão, comparação e o julgamento. Na introdução acima referida, que reúne os conceitos fundamentais, resumo do ensino dos espíritos, a descrição do método de trabalho. O codificador, Allan Kardec, apresenta uma série de justificativas para que se proceda ao estudo da doutrina espírita. Vale a pena revê-las, diz ela. No final do item 3, no qual trata dos contraditórios da doutrina, afirma que para se entendam essas leis, as que regem as relações do mundo material com o espiritual, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto da observação perseverante, atenta às vezes e muito longa. É aquele detalhe, estamos estudando em grupo, todos têm que participar, todos têm que dar sua opinião. Não acho, não concordo, porque não entendi. Vamos rever. Será que dessa maneira também está correto? Será que se eu fizer assim também eu não chego no mesmo local? E por aí vai. Participação. A gente tem que começar a aprender a participar do estudo, questionar e principalmente interpretar. Falou, não entendeu, não interpretou direito? Para! Vamos voltar vezes necessárias para que se entenda. É assim que tem que estudar. É assim que deve ser mantido um bom estudo em grupo. Vemos aqui que estão estabelecidas as condições básicas para o estudo da doutrina. Condições estas que vão se repetir ao longo da obra, a saber: observação perseverante, atenta e prolongada. Em resumo, a doutrina não é um conhecimento superficial capaz de ser assimilado com uma vista de olhos. Falei há instantes atrás. Isso, capaz de ser assimilado com vista de olhos, seria leitura, não seria estudo. Então, se você leu, você não assimilou tudo, porque você não entrou ali no contexto, no meio, nas entrelinhas, nas palavras, nas vírgulas, na pontuação, na acentuação. Isso tudo é preciso, gente. E tudo sem pressa. Repito aqui que eu já disse em outros vídeos. Não temos que ter pressa para terminar o estudo. Não tem que ter data marcada para começar a ler um livro e data para terminar de ler o livro. Tem casas que fazem assim: esse ano a gente tem que estudar o livro dos Espíritos. Ué, a última vez que eu participei de um estudo do livro dos Espíritos, parando, falando, debatendo, todo mundo conversando, todo mundo participando, foram 3 anos. 3. 1, 2, 3. Legal, né? E a gente continua estudando. Ainda não me fez, eu não sei, vou avisar vocês. Eu não guardo de cabeça nada. Na página tal, na questão tal, tem isso. Tem gente que faz isso. Tem gente que tem uma cabeça abençoada, posso assim dizer, para fazer isso. Eu posso citar 2 pessoas, vocês vão na internet e vocês vão ver. Primeiro, Simão Pedro. Ele sabe tudo, ponto, vírgula, em que livro, em que página, em que parágrafo, ele sabe. A cabeça dele gravou isso tudo e fala sabendo, não porque gravou,
mas porque tem o conhecimento daquilo que ele gravou. E Jack passa. Jack está aí também fazendo lives aí, a beça. Quem não conhecer, entra lá no meu Instagram, que vocês vão achar lá o Jack lá e pode depois segui-lo também, assim como seguir o nosso querido irmão Pedro. Mas vamos dando continuidade aqui. Então vou repetir para vocês. Observação perseverante, atenta e prolongada. Em resumo, a doutrina não é um conhecimento superficial capaz de ser assimilado com uma vista de olhos. Essa argumentação foi originalmente apresentada como uma crítica aos contraditores da doutrina, que, cheios de preconceitos, de presunção, atacavam com base em considerações superficiais. Mas vale também para nós hoje, guardadas as devidas proporções. Não somos os contraditores, porém, nem sempre nos esforçamos para ir além. Não há como assimilar tal monumento de conhecimento com leituras breves e uma postura não ativa. Além das condições acima enunciadas, o codificador acrescenta mais 3 no item 8. No texto aqui focalizado, diz ele: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, a qual doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas, quão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Sensacional, vejam que maravilha que o Kardec nos coloca aqui e que eu vou repetir, porque eu adorei, cheguei a arrepiar, que eu adorei. Diz ele: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Queridos e amados irmãos, se não for feito assim, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a um resultado. Ele deu a dica, ele deu a fórmula de se fazer a coisa certa, correta, de forma a aprendermos, ou começarmos a aprender, porque somos aprendizes eternos, aprendermos com esse trabalho, dessa forma. Ele deu uma fórmula aqui. Isso é uma fórmula. É só a gente seguir ela, da nossa maneira, mas dentro desse contexto. Podemos aqui fazer de N maneiras, mas desde que seja dentro desse contexto, a gente vai ter um resultado. Com certeza a gente vai ter um resultado. Não sabemos como dar esse qualificativo aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime os seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Outra dica boa aqui, ó. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade
e o recolhimento indispensável. Continuidade, livro dos espíritos, livro dos médiuns, com responsabilidade. E diz aqui, me perdi, mas já me encontrei outra vez, e diz aqui, com regularidade. Vamos fazer isso em momentos corretos e sempre mantendo aquele mesmo momento. Isso é muito legal. Toda terça-feira, uma suposição, um exemplo. Toda terça-feira, às 20 horas, estaremos reunidos em determinado lugar, no centro, na casa, seja onde for. No fundo do quintal, lá na garagem. Os meus últimos anos de estudo foi numa loja de um amigo. Ele fechava a loja dele e a gente ficava lá dentro estudando. Nós tínhamos um grupo que ficava lá dentro estudando. E fomos e fizemos isso aí por mais de 5 anos. E foi muito legal. E, por final, o recolhimento indispensável. Não tem outra maneira de se fazer as coisas. Dessa maneira vai dar certo, com certeza. Assim, além das condições antes apresentadas, o estudo requer igualmente continuidade, regularidade e recolhimento, sob a pena de ser breve consideração. De todas essas condições, destacamos o recolhimento como sendo de fundamental importância, pois indica a sobriedade com que a tarefa do estudo deve ser encetada. Kardec conclui sua advertência com um conselho regido à moda dos axiomas, dizendo o seguinte, e a gente vai encerrar a primeira parte hoje aqui. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que, não por estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Muito legal. Gente, demais isso. Demais. Eu vou repetir e a gente vai encerrar aqui. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. Que, olha só, vamos lá, vai ser a mais do que aquilo que eu pensava. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos, no plural, que os espíritos deram. Vários espíritos, diversos espíritos, todos falando a mesma língua, dando a mesma resposta. Ele não fala aqui de um único espírito. Por que eu falo isso? Porque quando vier a mensagem de um único espírito, que prestemos bem atenção no conteúdo. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. Voltando lá no início. Nada contra aquele livro, mas se estudarmos naquele livro, começarmos do começo naquele livro, vai ser de qualquer modo. Não vai ser uma coisa contínua. Entenderam por que eu falei daquele livro? Eu acho que agora deu para dar uma clareada melhor. Não que não deva se estudar aquele livro, deve sim, mas daquela forma que eu sugeri, que eu acho, é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que aquele livro deve ser para quem já tem conhecimento de toda a matéria. Que não, repetindo, extensos a serem adquiridos de qualquer modo. Que não por estudo perseverante. O estudo tem que ser perseverante. Feito
no silêncio e no recolhimento. O silêncio que ele diz aqui não é ficar calado não, tá? É se concentrar, é interiorizar aquilo que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo, que a gente está falando, que a gente está trocando de ideias, de informações. Interiorizar isso aí, no recolhimento. E finda ele dizendo essa frase maravilhosa: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Continuar. O estudo é sério, acabamos esse livro, vamos partir para o segundo livro, vamos partir para o terceiro, vamos partir para o quarto, vamos partir para o quinto, nessa sequência. E, como muitos aí não fica nessa sequência do chamado Pentateuco, porque são os 5 principais de Kardec, eu não diria 5, eu, na minha opinião, não digo 5, eu digo 6. Eu acho que o livro que é o Espiritismo tem que estar incluso aí também. Não só no Pentateuco, não só nesses 5 principais, que é chamado de 5 principais. Eu acrescento aí o que é o Espiritismo. É uma leitura boa, é uma leitura rápida, que deve ser uma fonte de informação para todos nós. Onde estávamos no nosso grupo, nós começamos estudando por ele. Nós começamos estudando o que é o Espiritismo, para conhecer um pouco do que é o Espiritismo. Quando nós começamos a ler o Livro dos Espíritos, a gente já tinha uma noção, gente, incrível do que era. De tudo aquilo que Kardec fez, que ele conversou com um, com outro, trocou ideias, conversou com gente que não gostava do Espiritismo e mostrou o lado dele, ouviu o outro lado. Isso foi muito importante para a gente, para o meu grupo, não sei se para os outros grupos vão ser, foi muito importante para quando nós chegarmos lá quando nós chegamos lá no Livro dos Espíritos, nós já tínhamos uma noção bem feita do que a gente iria encontrar naquele livro chamado O Livro dos Espíritos, que é esse aqui, ó, 2 livros, e eu recomendo esse aqui. Eu vou fazer aqui o meu merchan. Livro dos Espíritos, com a tradução de José Herculano Pires. Por que, Jorge? Porque José Herculano Pires, além de ser o metro que mais mediu Kardec, o homem que conhecia tudo de Kardec, o homem que falou tudo, o homem que traduziu várias obras de Kardec, se eu não me engano, só não traduziu 2 obras, eu não tenho aqui, não vou afirmar, mas não tenho certeza. Herculano sempre bota aqui no rodapé um esclarecimento muito oportuno, muito legal. Por isso que eu sempre recomendo a leitura dos livros da codificação, que tem a tradução do nosso querido e amado José Herculano Pires, que é o patrono do nosso canal, né? Não poderia deixar de ser, para quem eu tenho muito carinho. E sempre comigo também o livro do mestre, que fala da vida dele, né? A maior biografia que eu já li de Kardec é essa aqui, do Marcel Souto Maior. É essa aqui, de Allan Kardec. Ok? Já fiz aqui o meu comentário, já fiz aqui o meu merchan. E vamos nos despedindo aí dessa primeira parte. Eu acredito que se a gente andar nesse tom que a gente andou agora, nessa primeira conversa sobre a importância do estudo, a necessidade do estudo, quer dizer, que é o título, eu acho que a gente vai fazer em 2 ou 3, né, para a gente poder tecer aí alguns comentários. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, um beijo enorme em seu coração, muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Faça lá sua inscrição no nosso canal do YouTube, nos siga lá no Instagram e não esqueça, a vacina chegou, já estamos sendo vacinados, mas olha, importante, usarmos máscara ainda, mesmo depois da 2ª, 3ª, da 4ª dose. Vamos com calma, não vamos nos aglomerar, vamos estar limpando as nossas mãos com álcool em gel, não deixem de fazer isso. Limpe as coisas que vocês estão trazendo da rua para dentro da sua casa, não contamine aquele que vocês amam, ok? Fica aí a dica do canal Estudar Kardec. Queridos irmãos, até o nosso próximo encontro.
Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Ah, já ia esquecendo a nossa querida frase. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Agora eu fui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo em seu coração.